mais uma vez boas-vindas e convidar a Senhora Ministra das Finanças, Doutora Vera Daves de Sousa, para fazer a apresentação. Depois temos um período onde vamos todos almoçar e, a seguir, a Senhora Ministra disponibilizou-se para um período de perguntas e respostas. Muito obrigado, Doutora Vera Daves. Muito boa tarde a todos. Agradeço ao Grupo Média Room pelo convite. Agradeço ao Carlos pela diligência, perseverança em ter aqui. E agradeço a todos que tiraram tempo da sua agenda nesses tempos desafiantes para estarmos aqui a refletir juntos sobre o que queremos para a nossa Angola do ponto de vista econômico e financeiro. Eu vou procurar falar o menos possível para sobrar tempo para conversarmos e trocarmos opinião sobre o momento que vivemos e os desafios que enfrentamos. De modo que no slide seguinte fazemos um pouco de história, de onde partimos, dos sucessivos déficits fiscais que tivemos e da trajetória invertida a partir de 2018, quando começamos a registrar superávites. Podemos avançar? Slide seguinte. Esse, boa. De modo que tivemos em 2018 o nosso primeiro superávit e em 2019 também, apesar de ter sido mais modesto, 0,8%. De modo que entendemos que esses superávites indicavam o bom rumo da estratégia de consolidação fiscal, não obstante os níveis de endividamento que ainda eram altos até finais de 2019 e continuam a ser final de 2019, 113% do PIB. No slide seguinte, nós mostramos o choque que começamos a viver desde dezembro de 2019, entre dezembro de 2019 e março de 2020, quando observamos o mundo a ser surpreendido pelo Covid-19, pelas consequências que dele advêm, tendo sido inclusive em 11 de março declarado como pandemia global e em 21 de março começamos a registrar os primeiros casos em Angola. No slide seguinte, entramos um pouco no detalhe das consequências do Covid sobre a economia mundial, a performance do PIB das economias mundiais, mesmo as grandes, a serem fortemente afetadas, o setor petrolífero ser duramente afetado e as medidas de confinamento a terem um impacto tremendo, tanto do ponto de vista da procura como do ponto de vista da oferta. No slide seguinte, mostramos um pouco o que aconteceu com o preço do petróleo, que saiu de $69 o barril para $22,8 o barril, quase que tive um ataque cardíaco, e com consequências diretas sobre as nossas receitas fiscais, principalmente as petrolíferas, continuam a ser a principal fonte de financiamento do Orçamento Geral do Estado em Angola. Como o azar nunca vem sozinho, no slide seguinte mostramos quais foram as consequências desse choque no mercado petrolífero, na percepção de risco dos mercados internacionais a respeito da Angola, de modo que a percepção de risco disparou. Logo, basicamente, as portas dos mercados financeiros internacionais, naquele que foi naquelas foram as piores semanas do mercado petrolífero, a percepção estava muito má,
as nossas yields, as yields das eurobonds angolanas chegaram a atingir 33,9% a 1 de abril, mas felizmente, à medida que a economia angolana tem mostrado resiliência, a esse momento as yields tendem a reduzir. No slide seguinte, mostramos o exercício que tivemos que fazer para enfrentar o momento. Naturalmente que os grandes produtores de petróleo organizaram-se para tentar controlar a tendência de tentar minorar ou atenuar a tendência de queda do preço. Foram definidas cotas de redução da produção e Angola também, como membro da OPEP, juntou-se a esse esforço. E logo, na nossa proposta de Orçamento Geral do Estado revisto, o que definimos como produção petrolífera já está em linha com esse compromisso que foi assumido com a OPEP. Mas, definimos um conjunto de pressupostos de referência para a elaboração do Orçamento Geral do Estado revisto. Há alguns pressupostos que são âncora, nomeadamente o preço de referência do petróleo, que consideramos como sendo $33 o barril, e a produção de petróleo, que consideramos como 1,2 milhões de barris dia. No slide seguinte, temos como tudo isso se reflete na vida das pessoas, e isso se traduz pela taxa de crescimento. No slide seguinte, traduz-se na taxa de crescimento do PIB. Deveremos ter, novamente, infelizmente, taxas de crescimento negativas, global de 3,6% e no PIB não petrolífero de 2,1%. Essa, apesar de ser menos forte do que a registrada no setor petrolífero, é a que mais nos preocupa, porque o setor não petrolífero é aquele que cria mais empregos. Como sabemos, o setor petrolífero é muito capital intensivo, não é tão gerador de empregos, mas o setor não petrolífero gera empregos e faz mexer mais a economia, de modo que ele ter uma performance negativa preocupa-nos. E isso obriga que levemos a cabo um conjunto de medidas políticas ativas para procurar evitar ou atenuar a concretização desse cenário, que sem dúvida seria ou será a acontecer muito mal para todos nós. No slide seguinte, explicamos um pouco, pode avançar, explicamos mais, obrigada. Explicamos um pouco como é que o processo de elaboração do OGE ocorre. Nós, Ministério das Finanças, somos basicamente aquele que recebe a visão de cada um dos departamentos ministeriais e procura, com o Ministério da Economia e Planeamento, assegurar que o conjunto de expectativas e desejos falem uns com os outros e não é um conjunto de peças soltas e que se encaixam dentro dos limites de despesa que são definidos. De modo que o Ministério das Finanças é o órgão central do sistema orçamental, com competências de coordenar e supervisionar o processo de preparação dos orçamentos dos órgãos do sistema orçamental e consolidar a proposta do Orçamento Geral do Estado. De modo que articulamos com as autoridades orçamentais e os órgãos dependentes para assegurar que, no final do dia, respeitam-se os limites, as ações se coordenam e que, com o Ministério do Planeamento, tudo está alinhado ao Plano de Desenvolvimento Nacional. No slide seguinte, também entramos no detalhe do que é um processo, um ritual normal de elaboração do orçamento, as instruções, que hoje, na Comissão Econômica do Conselho de Ministros, apresentamos as instruções para o orçamento de 2021, quer dizer que as nossas equipas estão enlouquecidas, vão ter que, basicamente, mal acabaram de fazer o registro, vão ter já começar a trabalhar no orçamento de 2021, mas é a vida. De modo que as instruções do orçamento de 2021 e vai iniciar-se o processo de elaboração do orçamento de 2021 com base nesses passos que aí estão discriminados e que colocamos apenas para o vosso conhecimento. Agora, entrando já naquele que é o sumo da questão,
No slide seguinte mostramos mais o que fizemos de forma transitória para assegurar que o mal fosse o menor possível enquanto não tivéssemos um orçamento de Estado revisto, de modo que foi aqui cativado um conjunto de despesas, suspensas um conjunto de outras despesas, proibido um conjunto de outras despesas, de modo que, estrategicamente, impedimos que determinado tipo de despesa fosse concretizada até este momento que estamos a viver, que vai culminar amanhã com a aprovação do Orçamento Geral do Estado revisto. E, obviamente, cortar sua despesa não resolve a dimensão do problema, que não é pequena, então tivemos também de mobilizar fontes alternativas de receita, uma vez que, obviamente, que pela via fiscal não poderíamos ir muito longe, porque as próprias famílias e empresas também estavam numa situação em que não podiam ser mais asfixiadas do ponto de vista da arrecadação. De modo que, do lado da receita fiscal, até estávamos a desacelerar, concedemos adiamentos e faseamentos no pagamento de determinada categoria de impostos. O corte da despesa não foi suficiente para cobrir o gap com que éramos confrontados naqueles meses. Então, para evitar o pior, foram mobilizadas fontes alternativas de financiamento para segurar a execução do OGE até a aprovação do Orçamento Geral do Estado revisto. E elas são as que aí estão listadas. O slide seguinte podemos pular e ir direto, exatamente, ficar neste, em que temos um orçamento mais pequeno do que está em vigor, 15,7% menor. Estamos a falar de receitas de 13,45 bilhões de kwanzas, sendo que 45,5% delas são receita fiscal e 54,5% são receita financeira. O peso da receita patrimonial ainda é pequeno comparativamente com os desembolsos, quer dizer que ainda temos um caminho a percorrer no que diz respeito ao encaixe decorrente do programa de privatizações e da otimização dos ativos de Estado e também do ponto de vista de alargamento da base tributária para fazer subir o peso da receita fiscal. No slide seguinte, temos análise da despesa. Do total da despesa, temos 55,9% a representar a despesa financeira e 44,1% a representar a despesa fiscal primária. O peso da remuneração do pessoal não é pequeno, por causa disso é que nós temos sempre preocupação de evitar rupturas de tesouraria, porque o impacto sobre as pessoas seria direto, não só sobre as famílias que dependem dos funcionários públicos que são pagos pelo Tesouro, mas também a reputação que temos que manter em função de honrar com o nosso serviço da dívida. São duas categorias de despesa que normalmente têm um peso grande, a remuneração do pessoal e serviço da dívida. Então, a nossa preocupação é grande com assegurar que temos sempre as contas certas. No que diz respeito à análise da despesa por função, podemos passar. Procuramos aumentar a despesa com educação e saúde, porque entendemos que tanto as escolas precisavam de mais verba por causa da sua manutenção, da possibilidade de ter acesso à água, como na saúde por razões óbvias, não é? Sem prejuízo disso, fizemos o esforço de ainda, ao abrigo do orçamento atual, irmos atribuindo créditos adicionais, orçamentais adicionais à saúde, para garantir que a despesa indispensável ao combate ao Covid fosse realizada. No slide seguinte,
Mais. Isso. No slide seguinte, falamos das medidas de alívio que foram aprovadas e estão em curso pela via da aprovação de um decreto presidencial. Elas são subejamente conhecidas por todas as pessoas que estão nessa sala, um conjunto de linhas de financiamento, alargamento do prazo para o cumprimento de obrigações fiscais e com a segurança social e a dinamização de linhas de crédito externas garantidas pelo Estado. O BNA também tem ajudado, disponibilizou uma linha de financiamento para tornar líquidas as obrigações que normalmente o Estado usa para pagar atrasados, de modo que há um conjunto de empresas que tinham o título na mão, precisavam de liquidez, então foram ter o BNA para descontar esses títulos a taxas que não são tão altas do que aquelas que seriam normalmente, e com essa liquidez conseguiram ter um alívio diante desse momento de escassez, de modo que essa é uma medida que teve muita procura e muita adesão e ajudou muitas empresas. Mais recentemente, capitalizamos o Fundo de Garantia de Crédito, porque entendemos que uma das preocupações das instituições financeiras bancárias era a fragilidade das garantias, e capitalizamos o Fundo de Garantia de Crédito para ter um instrumento, para existir um instrumento que dê mais conforto aos bancos na concessão de financiamento. Está também em processo de discussão na Assembleia Nacional, já foi aprovado na Generalidade, um diploma que dispõe ou regula sobre as garantias mobiliárias, que acho que também vai ajudar no processo de concessão de crédito. Está em preparação pela Administração Geral Tributária e deveremos, mais tardar início de agosto, começar o debate no Executivo de um código de isenções e benefícios fiscais que vai procurar congregar num só instrumento o conjunto de benefícios que queremos dar aos diferentes agentes econômicos, que agora está disperso em muitas leis, lei de investimento privado, lei das micro e pequenas empresas, a lei que está no Parlamento sobre a insolvência e a recuperação de empresas também fala de benefícios fiscais, a lei das zonas francas fala de benefícios fiscais, de modo para tentar juntar tudo isso num só código e sistematizar. A Administração Geral Tributária está a trabalhar nesse processo e deveremos, muito proximamente, ter esse instrumento à nossa disposição. No slide seguinte, falamos de uma medida mais social, que é o Coenda, que está-se a procurar. O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o Ministério da Agricultura e Pescas, estão a procurar conciliar as suas iniciativas para evitar dependências, ou seja, o Coenda as famílias têm acesso ao Coenda, têm acesso a essa fonte financeira de recursos durante um ano, e têm, antes disso, que ter acesso ou serem incluídas produtivamente, otimizando-se os cadastros que se fizeram com base no cadastro social único. De modo que o Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e o Coenda têm andado de mãos dadas para evitar que no final do dia as pessoas que tiveram acesso a essa renda terminem igual ou pior do que estavam antes. A contribuição do Tesouro Nacional para esse programa será de cerca de 100 milhões de dólares. Não obstante, olhando para o slide seguinte, obrigada. Não obstante esse ligeiro recuo dos ganhos de consolidação fiscal que vamos ter com o Orçamento Geral do Estado revisto, vamos ter um recuo, vamos ter um déficit de 4%. O compromisso com a consolidação fiscal mantém-se. Nós vamos continuar a trabalhar naqueles são os 3 grandes pilares da estratégia de consolidação fiscal, que são melhoria da qualidade da despesa, isso é um caminho longo, doloroso e desgastante, mas vamos percorrê-lo e temos que vencer, a potenciação da receita e a sustentabilidade da dívida, em complemento com a concentração do crescimento econômico e a modernização dos instrumentos de gestão fiscal. Podemos avançar. Em termos de melhoria da qualidade da despesa, estamos a contar
com um conjunto de iniciativas, para além das rotineiras de pedagogia e fiscalização, há um conjunto de iniciativas que acreditamos que podem ajudar, nomeadamente a revisão da lei da contratação pública, já foi aprovada no Parlamento para conferir maior celeridade aos procedimentos e melhor responder aos anseios tanto das empresas como das unidades orçamentais e fazer o maior número de procedimentos via contratação eletrônica, né? Que achamos que o processo é mais transparente. A nível do programa de investimento público, também temos que o melhorar, preparar melhor os projetos à partida, fazendo esse conjunto de análise de custo-benefício, da viabilidade dos projetos, a responsabilização do mau uso das verbas destinadas à concretização de projetos de investimento público. E depois temos o PIM, que temos que continuar a acompanhar de perto, sendo que, no slide seguinte, temos que dos 1.661 projetos do PIM, já temos 880 com as condições precedentes cumpridas, entenda-se condições precedentes, contratos, ficha, custo-benefício, a papelada toda, né? Tratada, sendo que 773 dos mesmos já têm cotas atribuídas. No slide seguinte, apresentamos os números. Esses 773 projetos equivalem basicamente a 26 mil milhões de kwanzas. No slide seguinte, falamos da receita, da potenciação da receita. Estamos a fazer uma combinação de medidas em que, por um lado, desagravamos fiscalmente determinadas categorias de impostos, porque acreditamos que com esse desagravamento vamos dar um boost na atividade econômica. Estamos a falar especificamente do imposto industrial, estamos a falar do IVA dos insumos agrícolas e de outros que, se eu me esquecer, o PCA da GT depois vai falar. Ao mesmo tempo que procuramos agravar outras categorias de impostos relacionados com bens de luxo, rendimentos mais altos e bens supérfluos, não é? Digamos assim. Estamos a procurar conjugar tudo isso para assegurar que não se perde muita receita com o desagravamento, porque precisamos dela para financiar projetos que gerem valor acrescentado e, ao mesmo tempo, dinamizar a atividade econômica. Nunca é uma equação fácil manter receita e estimular a atividade econômica, mas estamos nesse exercício dialogando com os parceiros sociais. Podemos avançar? No eixo da sustentabilidade da dívida, temos estado a dialogar com os nossos credores, aderimos à iniciativa de suspensão de serviço da dívida, que tem esse nome em inglês comprido, Debt Service Suspension Initiative, DSSI, em que estamos nas formalizações. Estamos também a falar com os nossos credores bilaterais, os maiores, naturalmente, para concentrar esforços, e estamos focados. Já temos algumas poupanças decorrentes dessas diligências e temos observado, sem prejuízo desse aumento do estoque, que em dólares o nosso estoque da dívida tem baixado e pretendemos, com financiamento responsável, continuar a seguir essa trajetória. E para nos ajudar com isso, está na Assembleia Nacional uma proposta de lei que chamamos Proposta de Lei de Sustentabilidade das Finanças Públicas, que visa definir um conjunto de metas, somos nós a definir limites para nós mesmos, um bocado de contrassenso, né? Mas é com o propósito de assegurarmos que, no longo prazo, atingimos 60% do PIB em termos de dívida pública e 5% de déficit primário não petrolífero, para progressivamente ir reduzindo o estoque e tornar menos pesado o serviço de dívida que o Estado tem estado a fazer. E isso vem com um conjunto de documentos que têm que ser produzidos e publicados, de modo que tanto a Assembleia Nacional como a sociedade vão ter acesso a esses documentos, vão escrutinar-nos e, através disso, nós nos sentimos motivados a fazer as coisas bem feitas, não é?
No slide seguinte, falamos um pouco do programa de privatizações. Os objetivos já são conhecidos pelos presentes na sala. Até o momento, conseguimos um encaixe de 31 mil milhões de kwanzas, já alienamos 14 ativos, há 4 concursos já foram lançados e concluídos, foram criados 150 postos de trabalho diretos e 320 postos de trabalho indiretos. De modo, eu pararia por aqui para dar-vos tempo para comer e para depois, conforme disse, estar à disposição para a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela apresentação. Ficamos todos a conhecer muito melhor, seguramente, o Orçamento Geral do Estado e a política económica do Governo. Vamos agora almoçar. Desejo a todos um bom apetite e que a parte depois mais suculenta será seguramente a da sobremesa, porque teremos a Sra. Ministra e uma série de quadros do Ministério das Finanças que estão completamente à nossa disposição, quer aqui, quer remotamente no Ministério das Finanças. Portanto, sintam-se à vontade para fazer as perguntas que quiserem, mesmo as menos pertinentes. Muito obrigado, bom apetite, até já.